Ok, ok. Pronto, você já apareceu aí, grande Jaime. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeito, bem claro e muito bom, som. E você Massa, beleza. Ah, então tá me ouvindo, ok, beleza, massa. Pronto, massa. Que eu fui trocar, ultimamente eu tava usando só o microfone de lapela porque eu não tava precisando falar com ninguém. Aí eu lembrei, vou conversar com o Jaime, como é que eu vou escutar Jaime se soltar o microfone? É, Aí exatamente. fui pegar o fone justamente pra ouvir você. Hum, eu tô direto com esse fonezinho aqui que eu fiz me inscrevi naquele curso de inglês online, English Live, Ah, né? beleza. Para Sim. poder, para a gente não ficar doido, né? A gente tem que fazer alguma coisa aqui, né? Aí é legal, eu fico conversando com gente do mundo todo, tem pessoas, principalmente até mais professores da África do Sul, né? Mas tem, Sim. já professor do Sri Lanka, é, Boston, vários lugares do mundo. E aí é legal que você fica conversando com as pessoas e sabendo o que está acontecendo no resto do mundo, né? Em tempo real, né? E aí. Sim, é massa, é bom saber disso. Eu aqui, E aí eu tenho ficado em casa, mas o trabalho não parou, Jaime. Você vê aí, hoje já está fazendo live aqui com você, e aí a gente vem participando de diversas. Opa, já tem gente entrando aí, ó. eu adorei a sua iniciativa, velho. E eu acho que isso é importante pra gente levar esse momento complicado e a gente tá sendo produtivo, né? E ao mesmo tempo, quando a gente é produtivo, a mente da gente também está ocupada, né? Então, porque até vi uma moça, ela tá na Itália, ela contando a progressão, né? Você chegou a ver isso, ela falando das fases. Aí ela falou Sim, eu que, vi assim, alguns vídeos. a, Na a, verdade, isso eu já vi bastante material. hum, Tem um vídeo de alguns italianos que eu já vi, uma brasileira que estava lá contando as fases. Também já vi uhum, alguns outros materiais, vi algumas entrevistas também. ah, Tem muita coisa é, rolando por e aí. porque assim, é normal, né? Primeira fase, negação, né? Você achar que não vai acontecer com você e tal. Aí a segunda fase, você entra naquele de realmente querer tomar cuidado com as coisas e tal, beleza. E tentar fazer as coisas da melhor maneira possível e tal. Mas depois, invariavelmente, cai na fase do estresse, de estar confinado, né? E aí é nisso que é legal de ter coisas que a gente consiga produzir e Sim, dá uma sensação de pelo menos normalidade. Não é normal, né? É como o pessoal está chamando agora, né? O novo normal, né? é A gente tem que verdade. encarar as coisas como um novo normal, né? Tanto que, Então, por exemplo, é isso. Nesse meio tempo, o que eu tenho aproveitado? Eu já tinha que produzir conteúdo, tinha que produzir o próprio curso que eu falei que eu estava gravando. Então, essa etapa uhum, virou organizar todo o material do curso, organizar tudo que pode ser feito, porque as oficinas presenciais não tem como acontecer, né? Que era o principal ponto que a gente sempre é, trabalhou. E aí é, agora virou online e a gente tem que conversar, por exemplo, aquela iniciativa da Jen, a gente criar um jogo lá falando sobre o paciente zero, né, que a gente está desenvolvendo lá no grupo. Ainda está bem no uhum, iniciozinho e até quem quiser mais participar também desse projeto. E uhum, discutindo online também nesse meio tempo, porque eu acho que também ficar só em casa. Porque assim, eu tenho alguns amigos que já me contaram que estão arrumando armário, achando coisa que nunca mais tinha visto. O pessoal tem outras pessoas que estão cozinhando para a família toda. Então, assim, tá um negócio que cada um tá é, procurando o que fazer, né? tem gente que até que tá tem gente que agora que tá conhecendo o marido ou a esposa e conhecendo os filhos que não sabia nem que tinha uma esposa, um Verdade. marido ou filhos. Virou um Então, universo paralelo total, né, Jaime? o cara chega em casa, quem é você? Nossa, sua esposa, já tem 10 anos de casado. Ah, é verdade, poxa, eu nunca tinha te visto por aqui. Sim, Ah, então vamos aproveitar e começar a nossa live é, falando sobre jogos não para é, a sala de aula, né? Se não, apresente aí, grande você, Jaime.
Para quem não me conhece, meu nome é Jaime Azevedo, eu sou game designer e conheci Alexandre justamente na minha especialização em game designer lá na UNEB, e na época que ele trabalhava lá com comunidades virtuais, né? E aí eu conheci. Peraí, tem falando, Eu né? já tô vendo. Mostra sua convidada aí. Aí, Oi, tudo tá vendo? bem? Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Ô. Tá. Então, aí eu fiz essa especialização em game designer e foi assim uma das coisas mais legais uma das decisões mais acertadas que eu tive na minha vida. Então, já passando aí para quem está ouvindo aí, eu sou formado em Belas Artes, né? Fiz desenho com licenciatura em Belas Artes. E aí, estava fazendo Saga, aquele curso Saga, né? Que na época chamava AIS. E aí, por coincidência, né? Tava lá e aí vi alguma coisa falando, tá rolando uma especialização em game design. Como eu não tinha nenhuma especialização, tinha só graduação, eu falei, pô, aí é uma boa oportunidade, porque eu sempre eu queria fazer uma especialização, mas não achava uma coisa que me completasse, entendeu? E quando apareceu essa oportunidade aí lá do Comunidades Virtuais, né, da especialização, aí foi como uma luva, aí pronto, aí eu entrei nessa e não saí mais. E hoje eu trabalho 100% com games, não trabalho mais com arte pura, né, com desenho puro, sempre atrelado ao game design. Eu dou aula atualmente eu estou em 3 escolas, eu estou no estado com o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que é uma escola que lá é uma escola diferente do estado, diferente, em que a gente lá, Alexandre conhece muito bem, ele é parceiro, nós sempre está lá ajudando e fazendo. Eu já falei que eu queria ter estudado lá, né, Jaime? Poxa, eu também, velho, é uma coisa muito, muito legal mesmo, uma iniciativa muito diferente, tem coisas lá muito diferentes, é muito esquisito você chegar numa escola e ver assim, pô, que isso é uma escola, tem isso no estado, é o que a gente mais ouve, tem isso no estado? Tem isso no estado e nem nas escolas particulares tem. Então, eu estou lá no Centro Juvenil ensinando game. Esse ano estou introduzindo o RPG no nosso curso e modelagem modelagem arquitetônica para RPG. Cenário, né? Nossa. Fazer aqueles módulos para a pessoa jogar em cima do tabuleiro e tal. E na escola particular também. Eu estou em 2 escolas, estou no Colégio Oficina e estou no Colégio Vitória Régia também. Bacana. Esse projeto aí. E aí, tocando até nesse assunto, né, e já entrando mais a fundo na questão do game, eu estou com uma parceria com uma professora lá do Centro Juvenil, né, que lá são oficinas, né, então eu tenho a minha oficina e cada pessoa tem a sua oficina. Então ela me propôs uma parceria de um jogo também com tema de coronavírus, né? E aí então... Quem foi a professora? Aí, a professora Idil. Não sei se sim. você conhece. Conheço. Aí, sei quem é. Conhece, né? Aí a área dela é a área das ciências biológicas. Então, a gente está ontem, teve a primeira reunião, a segunda reunião do grupo, e a proposta é fazer um jogo que seja instrutivo, né? Um jogo que passe informações acerca da contaminação e de como se precaver da contaminação. E então na semana retrasada, eu propus para os alunos que eles dessem uma olhada em... Aí, gente, Mas vocês para vão quem está fazer ouvindo, né? Vocês vão fazer um já jogo digital ou vocês vão fazer um jogo não digital? Digital. Jogo Certo. digital.
E nisso que eu estou falando, eu já estou falando de uma metodologia que a gente está fazendo, né? Não, Quer é dizer, isso, eu só um jeito perguntei de até para a fazer gente jogo. situar. Não, só perguntei para Exato, a gente exato. situar o pessoal, se o projeto que vocês estão É, pensando em fazer, falando sobre o coronavírus, você, é, professora Edil, vocês vão fazer digital, se vão fazer não digital, até para a gente ir é, situando o pessoal. é, exato, é digital, mas assim como até você em suas palestras já o ouvi falar sobre isso, né? Que o processo é muito parecido, tem uma hora Sim, que que tem uma separa, né? Tem uma hora que bifurcação, separa, mas o processo né, inicial é o pessoal? mesmo. É o processo inicial mesmo, a criação é do mesmo jeito e tal. Inclusive, se você quiser e fazer a prototipagem analítica, né? Então no final das contas fica igual mesmo, né? Só que Sim, vai ter um pessoal que vai para o computador, inclusive, dependendo do jogo, até do jogo não digital, você pode precisar também para o computador, né, Alexandre, para fazer sim. se você quiser fazer um tabuleiro bonito, aí você vai lá no Core ou vai Mas no é porque. Não, mas Photoshop. é porque o que eu tenho dito ultimamente, Jaime? Que para a gente fazer o jogo para a sala de aula, às vezes, por exemplo, o professor às vezes não tem habilidade, ou a professora, de utilizar o Core, o Photoshop em programas digitais, É, seja para fazer a parte é, de programação, seja para fazer a parte gráfica. Mas eu é, sou adepto de que papel, tesoura, frasco, todo tipo de material, EVA, cola quente, tudo isso dá para se fazer diversos jogos, inclusive jogos, aí no caso, jogos não digitais. E dá para fazer é, um híbrido, dá para misturar, no caso, um jogo que é não digital, um jogo de tabuleiro, por exemplo, com informações na internet de ter de fazer pesquisas, ou então com outros jogos que já existem online, fazer uma mistura desses dois projetos e trabalhar em conjunto. Dá para se pensar em muitas coisas para se fazer. Porque, assim, às vezes as é, pessoas, quando a gente fala, vamos fazer um jogo, já pensam no jogo digital e pensam também, às vezes, naquele jogo triple A, né? Que a gente vai ter 300 pessoas trabalhando, não sei quantos milhões investidos. E dá para fazer um jogo mais simples para a sala de aula, que seja exato, divertido, exato. que englobe a BNCC, que tenha todo o conteúdo que vai ser trabalhado. E aí a gente tem como fazer um projeto interessante e bacana com essa linha. Pode falar já. Exatamente. E assim, eu queria aproveitar essa oportunidade mesmo para justamente falar, né, do processo que a gente está desenvolvendo e o ponto que a gente está, que é um Certo. processo que as pessoas podem replicar ou até aperfeiçoar ele ou adaptar para cada situação. Pode tanto para uma escola quanto para uma empresa ou até dentro de casa, né? Se a pessoa quiser, Sim, eu quero verdade. fazer um jogo aqui. Essa época está ótimo para a gente desenvolver um projeto Desenvolver dentro de jogos casa com é a a melhor, família. exatamente. Chama a família, olha, a gente não vai jogar hoje, a gente vai A fazer gente vai um fazer jogo. um jogo. É Então, um ótimo é, projeto. então a proposta que eu coloquei na semana, há 15 dias, ainda lá presencialmente, lá no Centro Juvenil, foi que os jovens, eles primeiros, se dedicassem ao estudo do tema, né? Ou seja, se dedicar a angariar informação sobre o tema, sobre o coronavírus. Então, a primeira fase seria: você escolhe um tema, então você vai ter que estudar o tema, se dedicar a anotar tudo que você puder sobre o tema, ou ler e assistir, pegar informações sobre o tema, porque você vai fazer um jogo sobre aquilo, então você tem que ter informação sobre aquilo. E ontem nós tivemos a primeira reunião que já começaria a produção propriamente dita. Aí tivemos uns Sim. probleminhas de conexão, que os meninos eles não conseguiram ter espaço no celular para instalar o Google Meet. A gente escolheu a plataforma do Google Meet, mas tudo ok, tudo bem. Então a gente vai. Mas aí eu coloquei outra tarefa para eles, que Uma seria. sugestão, Jaime, já que Quem eles não diga? têm espaço para o Google Meet, se eles já É, tiverem o Instagram, vocês podem fazer uma live, que aí até outras pessoas podem acompanhar esse processo de criação, e aí eles vão uhum. participando por texto. E você pode convidar um ou outro que possa participar. Porque a maioria já deve ter Instagram instalado, né? Eu acredito que sim. Então aí Acredito você que pode de sim. repente já usar um programa que ele já tem, faz uma live, você
e a professora, e aí eles participam com os comentários. Fica a Eles sugestão, usar a sugeriram isso. tecnologia, né? Na verdade, eles até sugeriram isso na hora, mas só que quando sugeriram isso, já era assim, tipo, meia hora depois que a reunião já estava rolando no Eu Google sei, eu Meet, sei. Não, aí nesse já caso, com. Mas assim, aí a para a gente tem outra próxima reunião já marcada fica para hoje. valendo, né? É hoje à tarde, porque assim, aí eu falei assim, ó, tudo bem, beleza, então vamos fazer o seguinte, então a gente vai fazer, em vez de fazer uma reunião grande duas vezes na semana, a gente vai fazer Várias diariamente reuniões pequenas, diárias. pequenas o tal do stand-up meeting que a gente aprendeu, né? No stand-up meeting, gente, são reuniões bem curtas, de 5 minutos, no máximo 10 minutos, que são feitas assim, o nome vem do que? De você encontrar no corredor, né? Você chegou ali, Sim. juntou todo mundo, passou informação e cada um vai para o seu setor, Também né? o Dentro de uma Scrum empresa. também tem isso, né? Que você às vezes você tem reuniões É, diárias rápidas para poder é, otimizar o tempo e saber o que está acontecendo no projeto, né? exatamente. Ao invés de você fazer reuniões grandes de um tempo longo, em que as pessoas podem dispersar do foco Você do faz uma trabalho, reunião você curta e foca faz no reunião que precisa curta, ser feito. reuniões digamos, até de 5 minutos, assim, coisa rápida, Sim, né, só para ver em que pé o está cada andamento, um se tem alguma dificuldade é, e exatamente. resolver o que Então, tem que ser resolvido. é, então ontem eu passei para eles a Que atividade isso deles já funciona criarem. para jogos, viu, gente? A gente tem que ter o lado do planejamento e organização quando a gente quer criar um projeto, porque a gente pensa assim, vou fazer um projeto de um jogo, sim, tem que fazer cronograma, tem que fazer planilha, tem que pegar, fazer todo o Exato. planejamento das metas que vão ser cumpridas, tem que organizar tudo isso, né? Então aí já vai uma dica pro pessoal, uma dica de Scrum, né? Que é fazer reuniões curtas, pessoal. Ao invés de fazer uma reunião grande em uma vez na semana, você faz reuniões curtas de 5 minutos que as pessoas não vão se sentir aborrecidas, né? A gente vai estar perdendo tempo, não. São reuniões bem rápidas de você chegar e dizer, olha, eu estou fazendo isso e a minha meta amanhã é tal coisa, pronto, E acabou, uma vamos embora. sugestão até que eu dou, Jaime, que eu já vi que você já está fazendo isso, que a gente acabou não falando, é para trabalhar com projetos de criação de jogos, formar um grupo, de repente de outros professores também, que aí vocês podem se ajudar a trocar ideias, informações, que muitas vezes, quando a gente quer desenvolver um projeto só, a gente às vezes não tem, fica na dúvida, ou então não tem todas as habilidades que acha que é necessário para fazer, e quando a gente traz outras pessoas para o projeto, essas pessoas elas ajudam a complementar as nossas habilidades, ajudam a criar o projeto, facilita bastante isso, né, Jaime? Exato. Não, quanto mais pessoas participam, é mais enriquecedor, né? Ainda mais quando é um projeto Mas assim, eu com. coloco sempre o meu termo, viu, Jaime? Ah, Depende de quantas pessoas. Porque assim, um só é mais trabalhoso de fazer. Mas você colocar muita gente também já vira mais complicado para a gente conseguir administrar tanta é, gente junta, né, Jaime? dá muito trabalho, né? Mas assim, na fase da primeira fase, essa fase de criação de ideias, às vezes é interessante, porque às vezes tem pessoas que trazem uma ideia de um jogo que você nem pensava como. Foi uma coisa que eu sugeri. É o estudo de casos também. Eu esqueci de falar. Há 15 dias atrás eu também pedi para eles fazerem estudo de caso. Que chato, né? Ter que jogar jogos para poder escolher quais os jogos têm mais a ver com a ideia que você quer explorar. Então, assim, essa é a parte boa, né? Você instalar jogos no celular, ou se você tiver consoles, ou no computador. Ou se você não quiser jogar, o que eu geralmente faço é fazer pesquisa no YouTube mesmo. Eu saio pesquisando, eu vou lembrando dos jogos e vou pesquisando no YouTube, porque Mas é uma coisa que eu costumo falar, né, Jaime, que você está dizendo aí. Aham, Fazer jogos tem a parte como se fosse um projeto de pesquisa, né? Que é o que você está falando, de buscar referências. Você falou de pegar exato. jogos em comum, analisar. Que aí a gente vai pegar esses jogos, vai pegar as informações, começar a verificar como é que se vence, como é que se perde, o que é que o jogo aborda, quais são os detalhes desse jogo, né? Tudo isso aí é um ponto-chave para a gente ir trabalhando, né?
Exato. Com certeza. A gente. Metodologia, né, cara? Você Sim, tem com que certeza. escolher uma metodologia, de preferência alguma coisa que você já domine, uma forma de trabalho que você já domine, para você saber como você se guiar, ou você simplesmente fazer assim, te dando exemplos aqui. Eu estou dando um exemplo de uma metodologia que eu estou usando num processo que a gente está desenvolvendo no Sim, momento. sim, sim. Mas eu já desenvolvi outras metodologias, já usei outras Claro. metodologias em outros projetos, porque rola diferente, né? Por exemplo, numa sala de aula convencional, com horário, por exemplo, né, que tem um horário definido, como lá no Colégio Oficina, nós temos um horário definido. Toda sexta-feira ou toda quinta-feira tem aquela aula com aquela turma. Tem uma aula com o sétimo ano A toda quinta-feira. Então, Sim, minha metodologia não precisa ser essa metodologia, não é? De reuniões, até porque já fica mais engessado, né? Porque você tem um horário sim, de aula, geralmente você só encontra os alunos naquele horário de aula. 99% dos alunos, 99% dos alunos, você passa as atividades e chega depois de uma semana, 99% não fez a pesquisa, não adiantou nada em casa, né? Um minutinho só. Papai tá numa reunião aqui, tá? Tá chorando aqui porque ela quer participar da reunião. que bota ela Então, olha sentada só. no colo aí pra ela bater papo também. Né? Então é isso. Inclusive, eu já consegui criar um game designer aqui, né? E de repente eu É, posso estar criando uma segunda game mais uma, designer. né? Meu filho, ele Aí, é ó, game pronto, designer ela e tá participa da fazendo. reunião. Ó, vou dar um tchauzinho pra É, ela, ó. Tô dando tchau pra ela. Oi! Tudo bem, Pátia? dando tchau pra você. Então, assim, meu filho, ele faz game designer na Uninasal. Então, ele me ajuda, inclusive, nos meus projetos. Estou falando isso porque ele também faz parte na reunião ontem Sim, ele, ele ele já trabalhou participou, né? comigo Me também, né? ajuda. De vez em E ele quando ele trabalhou com trabalha você, comigo também. ele foi para São Paulo com você, né? Aquela Sim, de atividade vez em quando ele também. participa de alguns É, eventos que eu faço, né? é. Pois é. A gente tem que agregar, né? Games é uma coisa hoje que eu penso que aí vai você deve conhecer Jane McGonigal, aquela Sim, autora, né? Ela é game designer e ela fala, opa, o problema da meninada é isso aí. E Pátia, ó, tá na reunião, viu? Então, olha só, ela fala disso, né? De como os jogos podem ajudar o mundo, né? Como a gente pode usar os sim. jogos para melhorar o mundo, né? Então, eu acredito nisso. Acho que eu acho que ela tem hora que parece que é entusiasta demais, né? Como se o, Deu uma se o falhada aí, game viu, fosse velho? resolver realmente. Ah, é? É, mas aí eu vi Ah, que você estava falando dos jogos resolverem é. realmente a problemas do mundo Os real, não é problemas do isso? mundo, né? Hum. É. Mas eu acho que pode ajudar bastante, cara. Ajuda bastante, sim. A gente pode agregar, a gente pode trazer as pessoas para reunir as pessoas num único lugar, não é? É muito legal isso. E eu até diria, Jair, É, complementando o que você está falando, tem, no caso, o relatório da ONU, Plan for the Planet, que esse relatório sim, em si, sim, ele fala justamente disso, de ajudar nas questões do mundo real mesmo, né? sim. Que aí E a gente acho que vai fala na da questão direção do realmente do próprio que. aprendizado, Uhum. a questão do próprio Vai na direção. aprendizado, resolução de problemas e por aí vai, né? Exato. Exatamente. Vai justamente no encontro, em consonância com essa Jane McGonigal, que ela fala, inclusive, de questões econômicas e, além dessa questão comportamental, né, de ter essa função, essa utilidade, mas também a função econômica, né, o movimento da economia que o game ele propicia. E dentro de sala de aula, o poder magnético do game, né? Tá ouvindo? Sim, sim, sim.
O game, esse lado do círculo mágico que Ruizinga tanto fala, né? Da gente começar a jogar e meio que esquecer do resto que tá acontecendo, passar a tarde inteira ali jogando, se entreter e desligar do mundo real, vamos assim dizer, né? Exato, exatamente. Aí a meninada. Só que na hora que a gente está falando de produção de jogo, aí a coisa fica um pouco mais séria, né? Que Sim. muita gente, muitas crianças, muitos jovens, que na hora que vem para fazer o jogo, acham que fazer o jogo é a mesma coisa que jogar, mas aí quando percebe que, como a Não, gente tá é falando, né, isso. essa Porque estrutura, é muito próxima da estrutura de pesquisa. Aí o cara já. Mas aí acho que aí a culpa não é do processo em si, é Não, mas da uma coisa falta até da que eu nossa. diria, mas uma coisa que eu diria, já é o seguinte, até para esclarecer, né, para quem está ouvindo aí a live, quem vai acompanhar, que é Hum, um processo de criação de um jogo é um projeto. E aí entra o lado da pesquisa, entra o lado da execução, do planejamento, que não é simplesmente assim, poxa, eu quero fazer um jogo, aí eu vou jogar um bocado e o jogo vai ficar pronto. Não. A gente tem um trabalho que vai exigir uma série de estudos e pesquisas aí, e às vezes ter uhum, pessoas de áreas específicas, como você estava falando da questão de, para o jogo ficar com a estética mais trabalhada, ter um lado artístico, talvez ter um ilustrador, ter alguém que domine é, ferramentas online ou então digitais para fazer a ilustração, os exato. gráficos. Tem todo um trabalho mais elaborado por trás, né? Vai lá, Exatamente. complete aí o que você estava Exatamente. falando. Não, não, o que você está falando é isso também. Você, às vezes, as pessoas pensam que fazer jogo é tão divertido quanto jogar. Para quem gosta mesmo do negócio, É é um pouco, divertido, mas tem uma hora mas tem um que lado a coisa. estressante também. Eu digo para você, já teve jogo que eu Exato. tinha que fazer playtest. Para quem não sabe, playtest é quando você gera uma fase, uma parte do jogo, você tem que testar e ver se está com problema, com bug. Que eu jogava tanto que a música do jogo eu já diminuía, deixava muda, porque eu já conhecia a música de trás para frente, de frente para trás, já É, sabia boa parte das é, questões, e eu não queria nem mais jogar, mas tinha que testar. Então, aí tem esse lado, que alguns momentos também cabe até abrir para o público, outras pessoas testarem, validarem, deixar que as pessoas opinem sobre esse projeto, porque a gente também acaba viciado ali naquele projeto e às vezes não enxerga mais erros comuns ou coisas que não agradam os outros e acha que está sempre bom, né? é, exatamente. Então, a gente tem que ter esse olhar profissional na hora de trabalhar com um projeto e saber que pode existir a diversão, mas também tem esse lado que pode ser chato para alguns também. E a gente tem que administrar isso. Quando o projeto é um projeto numa escola, por exemplo, a gente tem que saber administrar isso, né? Isso é uma coisa complexa. No ambiente escolar é uma coisa complexa, porque. E às vezes pode ser até frustrante, viu, Alexandre? Sim, eu concordo Porque com você. no começo do projeto, Inclusive, eu até tá todo mundo diria engajado. Né? que Sim. dependendo, você mesmo já falou sobre isso, sobre a questão de os estudantes querem chegar com jogos tipo Call of Duty ou É, CS para fazer porque a gente para é. trabalhar em sala de aula um jogo de tiro com sangue e com morte é um tanto Não pode. complicado. E Na escola aí não é pode. isso, é criar sarna para se coçar, né? Então, no final das contas, até convencer eles a mudar isso. E o que você estava falando, de mostrar um processo que não seja tão frustrante, de adaptar esse processo para que eles possam participar, tem que ter um bom diálogo. Eu digo isso também no Senai, eu percebia isso. Alguns queriam Uhum. muito jogar, mas na hora de criar o jogo, ou então até programar, mas na hora de pensar o jogo, como articular, como fazer, às vezes tinha alguns entraves, sim. Exato. E assim, a gente tem que criar estratégias para quando a gente lida com esse tipo de público, a gente tem que criar estratégias para aliviar a tensão, digamos assim, né? Então, em determinado ponto, para tudo, vamos fazer outra coisa, vamos jogar
vamos jogar de novo para poder Observar, pegar novas referências. Exatamente. Eu uso muito a parte que serve muito para aliviar as tensões, é a parte analógica. Eu percebi isso, que o trabalho analógico, ele alivia bastante as tensões, sabe? Tipo assim, a gente está trabalhando com a parte digital, que é muito trabalhosa e pode ficar muito chato em determinado momento, sabe? Você erra, tem que fazer de novo, aí faz um personagem, não tá legal, faz de novo, e aí fica muito cansativo, principalmente para quem não é profissional na sala de aula. E aí eu faço para tudo, gente, vamos voltar pro planejamento, dar um passo atrás. Então, papel, tesoura, e aí o pessoal corta, cola, e aí, velho, fica todo mundo feliz. Mas e aí a gente pode ir na outra aula voltar. Mas é esse ponto, Jaime, até que eu coloco do papel e tesoura, todo mundo sabe fazer. Às vezes o público mais jovem quer lidar com esse lado digital, mas quando eles partem para trabalhar com papel e tesoura, acaba sendo um lado mais prático e rápido de se lidar, vamos dizer assim, né? E para o professor que às vezes não domina esse lado digital, ainda facilita, porque aí vai ficar balizado isso. E o ponto até que eu colocaria, Jaime, seria o seguinte: a gente organizar de uma forma que, por exemplo, às vezes sugiro que os professores levem parte do jogo pronto, e aí sugiro a pesquisa ou criar elementos que vão complementar esse jogo também. Porque é uma estratégia que aí você já leva o jogo semi-pronto, você não precisa estar executando do zero, criado. Porque uma coisa é você criar o jogo do zero, não existe nada. Outra coisa é você criar o jogo com a parte dele que já existe e complementar esse jogo, vamos assim dizer, né? Mas eu vejo que essa parte de criar o jogo, pelo menos uma parte dele, você cria ainda o sentimento de pertencimento, e que o jogo é daquela pessoa, que ela criou uma carta, que ela criou um personagem, que criou uma peça, tudo isso, né? Eu acho muito importante isso que você está falando, para ajuda a direcionar o trabalho de cada um. Porque quando você começa do zero, às vezes, quem não é profissional se sente muito perdido na hora de começar em tudo, né? Até a gente também, quando a gente foge da nossa área, né? Tudo você vai começar do zero e você não sabe você nunca trabalhou com a coisa, você fica assim, pô, e aí, vou começar por onde? Eu não sei nem por onde começar. Você criar um personagem, por exemplo, vou começar um personagem do zero, por onde eu vou começar? Como é que eu faço isso? Entendeu? Aí você, por exemplo, eu coloco um modelo de personagem vazio, é só uma cabeça, um tronco vazio, só um retângulo, um círculo, um retângulo e alguns retângulozinhos que são as pernas e os braços. E aí eu digo, gente, preencha, é tipo um gabarito, né? Aí vocês vão preencher aí com os elementos que vão caracterizar seu personagem. Se for um soldado romano, aí na cabeça você vai fazer um capacetezinho com aquela pena em cima, ou vai fazer aquela capa vermelha que eles usavam atrás, assim, uma armadura. Se for um pirata, você vai botar um chapéu de pirata. E aí, então você vai compor aquilo, mas você já dá um encaminhamento, é o que você está falando. Você já dá né? Exato, e você vai ver. Fazer um personagem do zero, para quem nunca fez, para modelar, por exemplo, em 3D, não é simples, né? Um ponto até que a gente quer colocar é o seguinte, que fazer jogo, assim, não é difícil, mas também não é simples, vamos fazer aqui de qualquer jeito. Tem que ter uma metodologia, da forma que você já falou, às vezes vai depender de determinadas habilidades. E é por isso que cabe a gente ver as habilidades que a gente tem e fazer o jogo de acordo com essas habilidades que a gente já possui, né? E utilizar, às vezes, recursos semi-prontos, recursos prontos, que aí já facilita bastante a vida na hora de criar esse projeto. Porque é o que eu falo, criar um projeto do zero, às vezes vai exigir profissionais da área que conheçam e dominem mesmo o conteúdo para ajudar. E às vezes o professor não tem esse recurso, a escola não vai ter esse recurso, vai ser ele ou ela ali na sala de aula para criar esse projeto. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu domino? O que é que eu posso utilizar? Ou mesmo até que possuam o recurso, mas às vezes não é a proposta. A proposta é que os alunos façam mesmo. Sim, né? Então, e aí quando parte para os alunos, eles também vão ter que se capacitar para trabalhar com esse lado, né? Que muitas vezes tem esse lado, até o próprio jogar. A depender do jogo que você leve para a sala de aula,
você vai ver que os estudantes que têm o hábito de jogar, eles vão se dar super bem com o jogo. Mas os que não jogam tanto, às vezes já sentem dificuldade com aquele jogo específico, que tem que aprender, Uhum, se habituar a pegar as exato. mecânicas do jogo. Para quem não sabe, gente, o que é a mecânica é o funcionamento, são as regras Uhum, do jogo, como é que esse jogo vai funcionar. São as regras, as ações que podem ser feitas, tudo isso é o que a gente chama de mecânica em um jogo. Então, às vezes, para você, quem não tem o hábito de jogar, às vezes não sabe que tem que arrastar determinada peça ou que tem que interagir de determinada forma. Mas aquele que está com o hábito de sempre jogar ali, ele já vai ter um desempenho muito maior e muito mais rápido para poder interagir com o jogo, né? uhum. Exato. Essa parte de mecânica é o que vale a pena fazer a. Ô, filhinha, tá desculpado, tá ok. Então, assim, a parte da mecânica vale a pena fazer a pesquisa, né, Sim. Já sugeriu uma a pesquisa mecânica de para se campo. trabalhar também, né? É, eu gosto muito de trabalhar com na área no digital, né? Trabalhar com jogos de plataforma, porque é muito. Opa, um minutinho só. É muito Certo. simples de entender a mecânica, né? Mas ao mesmo tempo é rico, porque você pode criar coisas em cima da mecânica de plataforma, né? Você Claro. pode usar. Você tem a mecânica de plataforma, mas você pode já misturar com a dinâmica, colocar algumas outras dinâmicas misturadas, e aí você já, quando você mexe na dinâmica, já altera a mecânica, né? Outra coisa é Mais que ou também menos. Porque assim, até para que as pessoas entendam, Jaime, a ah, mecânica são as regras e o funcionamento. A dinâmica é quando você pega a mecânica e utiliza formas de jogar. Porque, por exemplo, um grupo pode jogar Uno seguindo as regras. Mas aí Sueli, lá do Centro Juvenil, estava me contando que os alunos dela gostavam de jogar Uno dando tapa na cabeça em quem errasse. Isso você altera a dinâmica do jogo. Mas você não mudou a mecânica, você não mudou o core, mudou a dinâmica em si. É você pegar a mecânica e mudar a forma de jogar. Mas a mecânica às vezes continua o mesmo sentido em si. Muda a forma que você interage com o jogo, vamos assim dizer, né? Só deixar claro para quem é, está acompanhando, trazer esses termos, que eu, ultimamente já é, tenho me preocupado em trazer esses elementos, de é explicar o que legal. é uma mecânica, o que é a dinâmica, o que são as A peças do estética, jogo, a estética, todos a esses detalhes estética, que às vezes o é, público é, não sabe. é. E para deixar mais claro também, o que mais tem na indústria é o cara pegar a mesma mecânica, a mesma dinâmica e muda só a estética. Sim, verdade, E aí você, acontece. você, você tem às vezes centenas de jogos que são o mesmo jogo, não é? Sim. Mas, Jaime, Porque você está são falando a isso, mesma mecânica. você está falando isso, mas uma coisa que eu costumo falar com os estudantes quando eu dou aula de game design, que é o seguinte, o jogo lá do Atari, que é todo quadradão, que você mata o dragão, você é um quadradinho e mata um dragão, vê o castelo e tal. Que o jogo é todo pixel puro, é quadrado puro. Aí você pega o jogo de É, RPG hoje em dia, personagem lá, personagemzão em 3D, com arma, com isso, com aquilo, e você mata o hum, mesmo dragão. Se você é, analisar, a estrutura do game design é a mesma. O que muda é a é, tecnologia, o que muda, é, no caso, é, o gráfico, mas o elemento exato. principal acaba sendo o mesmo, a É aventura, o, derrotar o é, inimigo. o núcleo da mecânica, Falhou aí um a pouquinho. estética totalmente, né? Agora começou a falhar já. Bom, a conversa estava muito boa, gente. Mas pelo visto, o sinal de Jaime ele já tinha me falado que estava intermitente. Pelo visto, caiu. E eu prometo trazer Jaime de novo para a gente bater papo, porque a conversa estava muito boa, interessante, ele trazendo a experiência que ele tem de criar jogos em sala de aula, que é uma experiência muito bacana. Inclusive, ele é um grande parceiro nosso. A gente sempre faz ações no Centro Juvenil. Eu estou conversando com vocês aqui para ver se ele consegue retornar, se a internet dele volta. Mas, de qualquer forma,
Eu agradeço muito a Jaime por esse bate-papo interessante, pela essa experiência dele. Vou verificar com ele a disponibilidade, que vocês já viram que tem muita coisa para a gente conversar. E é isso, gente. Eu estou de olho aqui no computador se ele dá algum sinal de vida pelo WhatsApp. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? A gente vai continuar fazendo lives nesse período de quarentena. A gente também vai continuar batendo papo com vocês, trazendo novidades. A gente está com um grupo lá no WhatsApp. Estamos com a Jen falando, criando um jogo que é Quem é o Paciente Zero, que se passa numa escola, pode se passar tanto numa escola quanto numa empresa. E vamos ter diversas situações para a pessoa descobrir quem é esse paciente zero, que vai se passar por assuntos de português, de matemática, e vão ter desafios a serem cumpridos. É como se fosse um CSI, que aí você tem que fazer pesquisas, tem que buscar informações, a partir daí ir resolvendo os puzzles do jogo, que vai ser um ARG. O ARG é o Alternative Reality Game, que você junta o mundo real com o mundo da fantasia, com o mundo dos jogos. Tem, por exemplo, você pega o Pokémon Go, ele é uma espécie de ARG, certo? Então é isso, gente. Agradecer a presença de vocês. Vocês acompanham a gente aqui no Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais. Bom, eu acabei não falando meu nome, eu sou Alexandre Santos, eu sou o CEO da Strike Games e também sou arte educador. E é isso, gente. Um grande abraço e até mais.